Então, eu sou cristão porque eu entendo que até racionalmente e logicamente Jesus Cristo de Nazaré é um fato, tanto histórico quanto espiritual, e nesta terra não pisou ninguém igual a Ele. Então eu sou cristão porque racionalmente, logicamente, a história de Cristo se fundamenta, porque Ele é o único exemplo perfeito para que se siga. Eu sou cristão porque a única coisa que me transformou foi Jesus. Salmos capítulo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu te digo, esqueça, você não vai largar o vício sem Jesus. Você não vai ajustar as coisas na sua vida sem Jesus, porque se você conseguisse, nem precisaria existir Jesus em primeiro lugar. Isso que você quer resolver para vir a Ele é exatamente a própria coisa que só Ele faz. Só Ele pode mudar o que está errado, só Ele pode revolucionar a sua história. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Estarei lendo na versão ARC. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Hoje eu vou tentar pregar um pouco mais pausadamente. Essa semana eu tive uma crise de rinite muito forte. E aí quando eu fui melhorando, o meu dente ciso inflamou. Então eu estou aqui hoje com esse bendito dente inflamado. E por isso um pouco incômodo. Aqueles que encontraram, digam amém. Diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Meus irmãos, esta manhã eu gostaria de refletir com vocês sobre um tema muito simples. Eu gostaria de lhes falar o porquê eu sou cristão. E que de certa forma sirva também para que todos nós, na nossa prática de fé, tenhamos clareza do motivo pelo qual professamos essa fé e vivemos como vivemos. O termo cristão, ele, segundo a própria palavra de Deus, lá em Atos capítulo 11, versículo 25, não foi uma ideia necessariamente de Jesus. Mas lá em Atos capítulo 11, 25, a Bíblia diz que quando Barnabé partiu para Tarso a buscar Saulo, foi com ele para Antioquia. E lá eles se reuniram naquela igreja em Antioquia, ensinaram a muitos. E em Antioquia foi onde os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Algumas interpretações concluem que eles foram chamados de cristãos
não exatamente de uma forma muito lisonjeira, não como um elogio, mas uma forma até um pouco zombadora, como se dissessem: esse povo só sabe falar de Jesus, são cristãos, não é Cristo cristão, só falam do Cristo, são cristãos. Mas essa intitulação pegou, e assim se passou a reconhecer a todos aqueles que seguem a Cristo. E aí, na sua raiz etimológica, a palavra cristão vem do grego Christianos, que significa seguidor de Cristo. Então, ser cristão é ser seguidor de Cristo, é acompanhá-lo, é pôr os pés nas marcas dos seus passos, é ser um imitador de Jesus. E é claro que essa fé, que esta condução de vida, ela é questionada por uns, por alguns e às vezes por muitos. E a própria palavra, como lemos, diz que nós temos que estar prontos e preparados para responder à causa dessa esperança, o porquê temos essa esperança, ou por que não dizer o porquê temos esta fé. E se pararmos para observar a razão dessa fé de uma forma puramente lógica e racional, aí eu já encontro motivos para tê-la. Em algum momento, lá no século XIX, surgiram dois ditos conhecedores da religião, um chamado Gerald Massey e outro Franz Cumont, que eles introduziram a ideia que até hoje vemos e às vezes encontramos nas redes sociais, dizendo que Jesus, ele é o resumo de uma série de deuses pagãos ou deuses antigos. E aí dizem que o milagre da transformação da água em vinho é um produto já do deus Dionísio, que era um deus pagão e que era o deus da bebedeira. E aí eles advogaram que é como se os inventores da história de Jesus, que querendo criar um Deus perfeito, foram somando as características de todos os outros deuses que se conhecia, para então gerar essa figura mítica, cheia de características extraordinárias. E isso, assim como toda ideia que não presta, ganha tração e vida até hoje. E muitos ainda você flagra de vez em quando querendo fazer paralelos entre Jesus e outros deuses e outras histórias mitológicas. Só que com o avanço da arqueologia, o avanço do conhecimento da história, até mesmo destes deuses pagãos e da fé nesses deuses pagãos, hoje é um denominador comum entre toda a comunidade científica, cristã e não, de que esse argumento não se sustenta, porque na verdade esses outros deuses pagãos, eles não têm nada a ver com Jesus e nenhuma semelhança com Jesus. As conclusões acerca deles que diziam haver similaridades com Jesus são conclusões sem evidências. Logo, prontamente rejeitado pela comunidade científica. Então Jesus, ele não é um mito. Jesus, ele não é uma soma dessas figuras poderosas inventadas pelo homem. Outro argumento que se faz é que há falta de evidência para a existência de Jesus. E isso também é uma inverdade. Hoje, até dentre arqueólogos ateus, já é bem estabelecido que, bem provavelmente, segundo eles, Jesus existiu. A evidência mais clara é um grafite, uma
um desenho achado em Roma, que data de 200 anos depois de Cristo, que é um desenho de um homem curvado diante de uma cruz onde está pregado um homem com a cabeça de burro. E está escrito embaixo do desenho: Alexamus adora ao seu Deus. Provavelmente alguém querendo zombar um cristão chamado Alexamus fez esse desenho, assim como as pichações que a gente vê em muros hoje em dia. Mas se olharmos ou pararmos para observar, a própria Bíblia é prova da existência de Jesus, porque são relatos de pelo menos 20 anos depois da morte de Cristo, de pessoas reais e de diferentes pessoas. Também, se pararmos para observar, até mesmo homens contrários ao cristianismo, filósofos, historiadores romanos, eles, em seus escritos, concluíam e entregavam que Jesus existiu. Dentre eles tem Tácito, Joséfo, Plínio, Suetônio e Celso. Alguns dizem que há um problema em acreditar em Jesus pela falta de evidência próxima à sua vida, mas estes escritores e a própria escritura dos evangelhos não passam nem de 50 anos após a existência de Cristo. Por enquanto, se olharmos figuras diferentes de Cristo, como Alexandre o Grande, são 400 anos depois que ele viveu, que vem aparecer a primeira evidência, o primeiro escrito falando da sua existência. Mas ninguém questiona a existência de Alexandre o Grande, mas questionam a de Jesus. Um outro argumento é que, sim, Jesus existiu, mas a sua história foi embelezada. Ele é um homem histórico, historicamente ele é uma realidade, mas o que ele fez e tudo o que ele é foi criado para embelezá-lo e então vender uma ideia. Só que os primeiros escritos falando de Jesus datam de 20 anos, aproximadamente, entre 20 a 40 anos da sua vida e morte. E os seguidores de Jesus não eram renomados literários, não eram escritores de muita habilidade, não eram gênios da invenção e da criatividade e da ficção. Você pensar que homens simples e comuns, em 20 anos depois de um fato, conseguiriam inventar uma história que mudaria o mundo para sempre, é você exigir um pouquinho demais destes homens. Nem o próprio William Shakespeare, considerado uma das maiores mentes literárias da história, um britânico que viveu, se não me engano, lá no século XVI, no máximo XVII, nem ele conseguiu bolar em sua mente uma história tão cativante, tão poderosa, que mudasse o destino e os rumos da humanidade. Certamente algo de diferente aconteceu através deste homem Jesus. Certamente algo inexplicável e fora da razão humana se deu há 2000 anos atrás. E alguém poderia dizer: não, estes homens, eles inventaram uma mentira para então enganar as pessoas. Ninguém vai à morte por algo que sabe que é uma mentira. Então, eu sou cristão porque eu entendo que até racionalmente e logicamente, Jesus Cristo de Nazaré é um fato, tanto histórico quanto espiritual, e nesta terra não pisou ninguém igual a Ele.
Em segundo lugar, eu sou cristão porque Jesus é o único modelo e exemplo de homem perfeito que existe. Muitos, ou praticamente todos, amam os seus pais, amam as suas mães. Alguns até os idolatram. E talvez nesta idolatria finge que sejam perfeitos. Mas até os nossos pais e nossas mães, vistos de um ponto de vista racional e sereno, têm suas falhas. Os grandes homens e mulheres da história, muitas vezes tendo vivido uma vida, e ali depois de ter vivido essa vida, imediatamente ganhando para si fama de integridade, não incomumente, algum tempo depois, através de análises mais específicas da vida destes, se conclui falhas e erros. Não existe pessoa sequer neste mundo, por mais famosa que seja ou tenha sido, que possa ser tomada como um exemplo integral para a minha e para a sua vida. Um exemplo disso, eu sempre fui muito apaixonado por discursos. E eu tento ouvir todo o grande discurso da história. E não tem como você gostar de discursos ou dizer que gosta sem nunca ter ouvido o discurso de Martin Luther King, I Have a Dream. É um discurso que ele faz nas escadarias do monumento de Abraham Lincoln em Washington, que ganhou tração em todo o mundo. Martin Luther King é tão reconhecido pela sua contribuição nas lutas raciais na década de 60 nos Estados Unidos, que hoje nos Estados Unidos tem um feriado, o feriado Martin Luther King. Só que recentemente, finalmente foi liberado algumas investigações da sua morte, da sua vida. E pela primeira vez veio ao conhecimento de todos que Martin Luther King era um adúltero serial. Muitas infidelidades. E o que é que isso me prova? Que não existe pessoa nesta terra, homem de carne e osso, homem natural, homem nascido de mulher e de homem, homem é origem de uma interação íntima de um casal. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher que possa ser um exemplo inquestionável para mim, nem para você. Porque em algum ponto, em algum momento, ali está uma grande falha, ali está um grande erro. Mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o único modelo e exemplo de homem perfeito que existe e que já existiu, e como Ele jamais existirá. Aleluia. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 8, que o próprio diabo tentou a Jesus. E se tem uma coisa que nós homens e mulheres naturais e carnais somos bobos, é com o poder. Porque do poder se deriva o dinheiro, a fama, o sexo, os acessos, a habilidade de sermos ilimitados. E lá no versículo 8 do capítulo 4 de Mateus, o próprio diabo transporta Jesus a um monte muito alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Jesus, ele é um exemplo perfeito de integridade. Que até quando o príncipe deste mundo o ofertou, tudo que este mundo pode oferecer, ele negou e rejeitou. Jesus, ele também era um exemplo, foi e é um exemplo de honestidade. Mateus capítulo 5, versículo 37, ele mesmo diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ninguém nunca pegou Jesus no contrapé, ninguém nunca pode falar assim: ah, mas você tinha dito outra coisa, ah, mas agora você mudou o discurso para ser conveniente a você. Não, porque Jesus, ele é o único exemplo perfeito de honestidade que podemos ter. Jesus, ele não se dobra a propostas indecentes. Jesus, ele não visa o seu próprio benefício. Jesus, ele não é seduzido por poder, por dinheiro, por comida, por fama, por sexo, porque não existe outro como ele. O nosso Senhor Jesus é exemplo de integridade, de honestidade, de perfeição, e nenhum outro pode se colocar neste lugar senão ele. Jesus, ele era tão honesto, que lá em Mateus capítulo 23, 27, ele mesmo denuncia àqueles que poderiam promovê-lo. Ele chega e diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus era perseguido por estes homens, mas eram homens que o perseguiam porque reconheciam a sua relevância. Jesus, ele sendo desonesto e visando sua própria promoção, ele poderia dizer: não, vou me aliar a eles, vou cair na graça deles. Porque até mesmo o povo reconhecia que Jesus falava de uma forma diferente dos escribas e dos fariseus. Ele poderia ser uma ferramenta poderosa na mão destes para ganhar o povo e aumentar o poder e a opressão que estes imprimiam sobre o povo. Mas antes disso, Jesus optou por denunciá-los e apontar as suas desonestidades e as suas fraquezas e as suas hipocrisias, porque ele não se mistura com coisa errada, ele não coaduna com o que está fora do lugar, ele não se alia a quem tem falha e desvio de caráter, porque Jesus, ele é o único modelo e exemplo de homem perfeito que existe, que já existiu e que para sempre haverá. Então eu sou cristão porque logicamente e racionalmente eu vejo verdade no fenômeno da sua existência, e porque ele é o único exemplo que eu posso ter para a minha vida sem reservas. Eu não preciso ter vergonha de falar de Jesus, eu não preciso justificar nada sobre ele. Até quem não crê, se você parar para observar, até os ateus, se você parar para observar, e aqui eu não estou falando de ateu de esquina não, ateu do dia a dia, estou falando de ateus profissionais, até eles não argumentam a prática de vida de Jesus.
Eles argumentam a historicidade, se realmente aconteceu ou não. Eles argumentam ensinos talvez paulinos, questões do Antigo Testamento, questões da criação, mas eu nunca vi um ateu profissional questionar a integridade e a lisura de Jesus. Na verdade, eu já vi alguns falarem que sim, Jesus ele é um excelente exemplo para se seguir. Se até que não crê, reconhece que o exemplo de Cristo é incomparável, ainda mais nós que cremos. Então é por isso que nos colocamos neste lugar de dizer: eu sou cristão, eu sou seguidor dele, porque dele eu não preciso ter vergonha de falar dele, eu não preciso justificar nada sobre ele, a sua vida, o seu proceder, o seu comportamento já é em si razão de nos gloriarmos nele e entronizarmos aquele que veio a este mundo, viveu e morreu sem pecados, e por não ter pecados ressuscitou ao terceiro dia com poder para salvar a humanidade. Aleluia. Quando você observa as principais religiões deste mundo, a parte do cristianismo, nos seus grandes exemplos e referenciais, ali se encontram falhas. Maomé, ele ordenava a morte dos críticos do seu governo e do seu suposto ministério. Buda, que por nome é Siddhartha Gautama, que viveu lá no século V depois de Cristo, ele abandonou a sua família para se dedicar às suas aspirações espirituais. Como se abandonar a esposa e seus filhos fosse aceitável para chegar a algum tipo de nível espiritual. Onde você olhar, não só nas principais manifestações de fé à parte do cristianismo, mas também nas mais tímidas, em suas referências, em seus principais promulgadores e fundadores, ali, sem muito esforço, vamos encontrar falhas morais, falhas de caráter, falhas em seus comportamentos, mas ninguém pode falar nada de Jesus, ninguém pode questionar nada de Jesus. Ele foi íntegro do dia que nasceu até o dia que morreu, ele não passou vergonha diante de ninguém, ele não se silenciou diante de ninguém. Jesus, ele viveu como homem perfeito, morreu como homem perfeito e agora está sentado à direita de Deus, tendo vencido o pecado, a morte e o juízo. E nós agora, tendo morrido com Cristo, também ressuscitamos com Ele e somos novas criaturas, justificados por aquele que é perfeito. E agora eu e você somos perfeitos diante de Deus por causa deste homem perfeito que viveu neste mundo e veio para nos salvar. Aleluia. Então eu sou cristão porque racionalmente, logicamente, a história de Cristo se fundamenta, porque Ele é o único exemplo perfeito para que se siga. E em terceiro lugar, porque os seus ensinamentos, o seu evangelho, as suas boas notícias é inquestionavelmente o melhor manual de vida que um homem e uma mulher pode ter.
Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tudo que a Bíblia chama de errado, tudo que a Bíblia fala para nos abster, são coisas que ninguém pode negar que são prejudiciais. É porque nós já estamos adaptados e temos já expectativa do que a Bíblia condenará e do que a Bíblia aceitará. Mas se fôssemos completamente estéreos deste conhecimento, se pela primeira vez na vida hoje estivéssemos sendo apresentados à figura de Deus, de Cristo e da sua palavra, nós teríamos bases morais próprias. E talvez em nós veríamos algumas coisas que a Bíblia condena como se fossem certas e corretas. Então, hoje nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque é esta palavra, este ensinamento, é este manual que fundamenta a cultura ocidental como conhecemos. Ah, João, mas existem os ensinamentos que fundamentam as outras culturas. Sim. Mas vamos pegar um exemplo dos fundamentos islâmicos. Do homem que pode possuir muitas e muitas mulheres. Não tenho que me convença de que uma mulher vai gostar de amar um homem que ama várias. É um preceito moral que ofende, que dói, que traz sofrimento e angústia a quem está sujeito a ele. Mas o preceito moral da palavra de Deus, dos ensinamentos de Cristo, eles trazem paz e leveza. É por isso que o próprio Jesus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele não pede para que façamos nada através da sua palavra que vai ferir a alguém, que vai prejudicar a alguém. Antes disso, ele condena o que prejudica e aceita e exalta aquilo que traz amor, que traz paz, que traz conforto, que traz consolo, porque os seus ensinos são inquestionavelmente um excelente manual de vida. Então eu posso tentar com minhas forças, eu posso querer ser bom, mas jamais serei. A Bíblia diz, não lembro a referência agora, mas diz assim que aquele que diz que não tem pecado, mente e engana-se a si mesmo. Por quê? Porque se nós não tivermos uma base neste manual, a nossa vida toma contornos e direções indesejáveis. Se olharmos na palavra de Deus, lá em Gálatas capítulo 5, 19, a Bíblia diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos analisar esse texto, ou o que foi dito aqui, fora dele, como se eu não fosse cristão, como se eu estivesse sabendo disso a primeira vez. Eu teria que aceitar na minha mente que sim, tudo o que esse texto está dizendo realmente traz produtos e resultados negativos. A Bíblia, ela poderia, ao invés de dizer isso, dizer na verdade, o que é bom é a idolatria, o que é bom é a prostituição, mas não diz. Por quê? Porque ela é um excelente manual de vida. O que Cristo ensina é base para vivermos uma vida de paz.
Então aqui, de certa forma, eu estou tentando abordar com você a Bíblia de um ponto de vista moral. A Bíblia é moral, o ensino de Cristo é moral, e por mais que passemos pela palavra, pela escritura bíblica, em nenhum momento veremos uma sugestão imoral. Em nenhum momento a Bíblia manda a gente fazer algo que vai trazer um resultado negativo. Em nenhum momento Jesus nos aconselha a termos comportamentos que vão nos prejudicar ou prejudicar alguém. Por quê? Porque neste mundo nunca houve, não há e não haverá ensinos mais perfeitos e excelentes para trilhar a vida do que os ensinos de Jesus. Então eu sou cristão porque Jesus, Ele está bem fundamentado logicamente e racionalmente na sua existência. Eu sou cristão porque Ele é o único exemplo perfeito que existe para se seguir. Eu sou cristão porque este Jesus nunca falou nada que eu possa dizer, isso aqui não dá tão certo assim. Porque todo o seu ensinamento é um excelente manual de vida. Quem segue a Cristo, quem se entrega a Ele, tem vida e vida com abundância. Não é uma vida sem dificuldades, não é uma vida sem desafios, mas é uma vida em que, apesar das dificuldades e dos desafios, nós vamos superando-os. Porque o próprio Cristo nos instrui e nos guia no meio das tempestades, a fim de que por seus ensinamentos eu não viva de uma forma desproporcional, eu não reaja aos problemas de uma forma indevida, eu vou mantendo pelos seus ensinamentos um caminhar, um proceder tal que até os problemas e as dificuldades não vão marcar a minha história, não vão definir o meu destino. Por quê? Porque os seus ensinos postos em prática é o melhor manual para encarar a vida que é posta diante de nós. Quarto lugar, eu sou cristão porque a única coisa que me transformou foi Jesus. Salmos capítulo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu sei que hoje aqui provavelmente tem as pessoas que nos visitam. A maioria é cristão. E eu garanto que ninguém aqui pode negar que o que Jesus fez em sua vida, nada poderia ter feito. Nada outro poderia ter feito, ou nenhum outro poderia ter feito. Jesus, Ele está acima, ou seu poder transformador está acima de qualquer palestrante. O seu poder transformador está acima de qualquer coach. O seu poder transformador está acima de qualquer filosofia, está acima de qualquer psicologia. O seu poder transformador é privado a Ele. Eu não consigo descrever cientificamente como Jesus transforma, mas todos nós aqui somos testemunhas de que Ele transforma, de que Ele muda o caráter, de que Ele muda a personalidade, que Ele faz os nossos comportamentos mudarem completamente, que aquilo que éramos escravos, agora estamos libertos. Ele é o único que tira o
viciado das drogas, que tirou o alcoólatra do álcool. Ele é o único que faz o mentiroso parar de mentir, o corrupto a ser honesto, o falador a parar de ser hipócrita. Ele é o único que chega como um choque na vida de qualquer homem e qualquer mulher, porque Ele é a única coisa que pode transformar ao homem e à mulher. Não existe terapia de choque, não existe retiro espiritual sem Cristo que possa trazer mudança, mas aquele que se entrega a Jesus há de se preparar para dizer, assim como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não existe milagre maior do que este na fé. Não existe razão maior do que esta para sermos cristãos. Porque Jesus fez em nós e pode fazer em você aquilo que nada nem ninguém pode fazer. Você, amigo, amiga que está visitando esta manhã, todas estas pessoas que estão aqui, alguns já ouviram falar disso, mas eu gosto de dar esse exemplo. Ninguém aqui chegou 9 da manhã para ter uma reunião para te enganar, para dizer assim: olha, o teu papel é esse e aquele, e aí a gente tem que fingir que isso é verdade. Ó, tua história está bem decoradinha, está bem combinado a tua mentira para convencer ao outro de que Jesus é de verdade. Não, 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 meu amigo e amiga que nos visita, todas estas pessoas aqui viveram em seu devido tempo e em seu devido momento uma experiência tão poderosa com Jesus que não podem se ver vivendo sem Ele mais. Jesus tocou a cada um aqui de uma forma que nossa vida agora para nada mais serve a não ser para agradar e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, porque em nenhum outro há salvação. Primeiro João capítulo 1 versículo 9, já vou concluindo. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um argumento comum que alguns têm é para dizer assim: eu não vou ser cristão agora porque eu ainda estou viciado. Eu não vou ser cristão agora porque eu tenho que ajustar algumas coisas em minha vida. Eu te digo, esqueça, você não vai largar o vício sem Jesus. Você não vai ajustar as coisas na sua vida sem Jesus, porque se você conseguisse, nem precisaria existir Jesus em primeiro lugar. Isso que você quer resolver para vir a Ele é exatamente a própria coisa que só Ele faz. Só Ele pode mudar o que está errado, só Ele pode revolucionar a sua história, só Ele pode salvar a tua casa e a tua família, só Ele pode te dar vida eterna. Só Ele pode te conceder vida em abundância. Eu lembro de uma música, não vou cantar, vou citar a letra de Oséias de Paula, que diz assim: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. Aceitar a Jesus sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.
Todos nós aqui temos um bocado de falhas e decisões erradas. Todos nós aqui já nos encontramos em bifurcações na vida e tomamos o caminho errado, mas uma decisão certa tomamos, e esta é a melhor de todas, que foi se entregar a Jesus.